material para consultar. E vou deixar esse material assim que possível, né? Porque leva um tempinho também. Eu preciso subir isso no YouTube, processa, leva um tempo para processar, enfim. Tem todo um trâmite aí que não é mais automático, né? Deixar um tempo. Mas assim que eu conseguir, eu coloco isso também no Classroom para vocês, e, enfim, né? Tá, vamos lá. Alguns já estão acostumados, já fizeram disciplinas comigo antes, né? Outros não, outros estão fazendo pela primeira vez, não tem como saber, né? Primeiro, né, formalmente aqui, vamos dizer, bem-vindo a todos, né? Bem-vindos também ao novo semestre que se inicia, né? Mais um semestre remoto, mais um semestre nesse ritmo alucinante, né? Curto, pesado para todos vocês, né? A gente vai tentando encontrar os nossos caminhos nessas situações, né? Já há conversas a respeito de um retorno presencial. Isso não pretendemos fazer isso de maneira, né, não no meio de um semestre, de forma alguma, muito menos sem diálogo e sem pensar em todos, né? Mas já começam as pressões e as discussões para que a gente volte a ter aulas presenciais, e se não forem presenciais, talvez híbridas, enfim. A universidade já está tentando fazer com que as coisas mudem novamente, né? Vamos ver o que acontece. E não é muito o assunto da disciplina, mas assim, já adiantando um pouco disso, assim que a gente começar a ter informações mais precisas e mais definidas, a gente vai comunicando os alunos via coordenação, tá, gente? Para quem não me conhece, né, para quem tá me conhecendo aí pela primeira vez, sou Guilherme Hanoi, professor aqui de vocês, também sou vice-coordenador do curso, é por isso que estou falando dessas coisas, né? Então tenho uma relação muito próxima com o que está acontecendo no nosso curso de maneira geral, não apenas na disciplina, né? Tá legal? Eu acho que todo mundo conseguiu acessar o Classroom. Eu não dei uma olhada hoje, mas acho que todo mundo já tinha ingressado, estava prestes a ingressar. Foi conturbado, a gente não teve acesso à lista dos alunos, tá, gente? Então, assim, a lista dos alunos matriculados nas disciplinas só foram entregues para nós no domingo, às 9 horas da noite, né? Isso é extremamente prejudicial, principalmente para as disciplinas que começaram na segunda e essas que começam na terça, né? Talvez na quarta um pouco menos, na quinta um pouco menos, mas principalmente as disciplinas que estão iniciando no comecinho da semana, isso foi realmente muito ruim, né? Vocês foram pegos de surpresa, nós não tivemos tempo de conversar com vocês, mandar e-mail, explicar quaisquer coisas, né? Os professores estão tendo muita dificuldade aí nesse reinício por conta dessas questões operacionais e técnicas, tá? Para quem também não me conhece, né, eu tenho feito isso, eu tenho gravado todas as disciplinas, tenho colocado as disciplinas, as aulas no YouTube, para que vocês todos possam ter acesso, conseguirem rever se for necessário. Quando não estão podendo estar na aula, quando acontece alguma coisa não podem estar na aula, vocês conseguem rever, né? Existe um risco, que eu sempre brinco, né? O risco de vocês simplesmente não assistirem a aula porque vocês sabem que ela está gravada, mas as últimas experiências mostraram que não é isso que acontece, principalmente porque a maioria dos alunos está bem interessado no conteúdo, sabe que o conteúdo não é fácil, né? Os conteúdos dessas disciplinas, das minhas disciplinas, não são conteúdos fáceis. Então, eles precisam de atenção, eles precisam que vocês estejam com vontade de aprender de fato, né? Eu tento fazer ficar o mais fácil possível, mas vocês sabem que não são coisas... Obrigado, João. Obrigado pelo elogio. Mas são coisas que não são tranquilas, não são fáceis de aprender. A gente tenta facilitar o máximo possível aqui, com exemplos, com dinâmicas, com coisas que são realmente aplicadas e com um conjunto de materiais que fica à disposição de vocês para que vocês possam sempre estar recorrendo e estudando, né?
Então, é uma coisa que eu vou manter aqui nessa disciplina. Tem sido uma prática nos últimos semestres, tem sido uma coisa que eu tenho feito, tem dado certo. Então, o que está dando certo a gente não mexe, né? A gente aperfeiçoa algumas coisas, né? Para quem fez comigo a disciplina no semestre passado de design generativo, que faz parte do mesmo projeto, tá? Elas não são diretamente relacionadas, mas elas estão todas dentro de uma ideia, de um conceito, né? Que conceito é esse? É o conceito de que vocês, como designers, né, precisam aprender a programar, né? E que talvez não precisem para agora, talvez não precisem para os próximos 2 ou 3 anos, mas existe uma coisa assim muito evidente de que nenhuma profissão, não só de design, nenhuma profissão no futuro, né, é, vai conseguir desempenhar suas atividades sem um domínio de uma ferramenta que é a ferramenta de programação, porque tudo, né, não só por causa da pandemia, não só pelo modelo remoto que a gente está vivendo hoje, isso já acontecia antes, já estava acontecendo em curso antes, né? Mas todas as profissões elas vão atravessar as mídias digitais, elas vão atravessar de alguma maneira serviços digitais. E se você não tem um domínio da ferramenta primordial, né, da matéria-prima da computação, que é um pouco da programação, provavelmente você não vai conseguir desempenhar a tua função, a tua profissão de uma maneira plena, né, ou de uma maneira com maior flexibilidade, com uma competência, né. Esse projeto é um projeto que tenta, né, as duas disciplinas fazem parte desse projeto, tenta trazer a vocês um pouco mais de programação, os fundamentos, os recursos para que vocês possam desempenhar bem, né, a função no futuro, ou nem não necessariamente no futuro, né, pode ser até mais imediato, inclusive, né. E no caso dessa disciplina de web design, ela é ainda mais, talvez ainda mais imediata, né, porque a documentação, colocar coisas na web, desenvolver páginas, construir sites, né? Isso são coisas muito necessárias já, né? Então, eu não espero que vocês saiam dessa disciplina ou da outra disciplina como programadores profissionais, e nem tem que ser, porque existem cursos universitários só para isso, né? Mas é isso, a gente precisa entender a ferramenta de programação e a gente precisa trabalhar com ela, ainda que seja de uma maneira inicial, né, de uma maneira só para entender como funciona, né, só para poder dialogar com quem efetivamente coloca a mão na massa para programar, né, como profissão de fato, né. Então, só para a gente poder discutir com alguém, entender o problema, entender o que acontece, a gente precisa conhecer, né, a gente precisa ser minimamente treinado, né, para lidar com esses recursos, com essas ferramentas, né, gente? Então, esse que é o grande intuito dessas duas disciplinas, tanto essa disciplina de web design, que vai trabalhar com esse material que é o mais primordial que existe, que é o código HTML e o código CSS, e a disciplina de design generativo, que já envolve um pouquinho mais de programação formal, né? O HTML e o CSS que a gente vai trabalhar aqui na disciplina, eles não são uma programação considerada formal, eles não têm variáveis, não têm rotinas, não têm loops, não tem uma série de coisas que são parte da programação, do programar. O HTML e CSS são considerados uma programação do tipo script, roteiros, a gente constrói roteiros, né? mais na linha de um roteiro. Mas ainda assim é um tipo de programação, né? A gente vai construir código, né? Então a gente tem que trabalhar com código, entender como ele funciona e por aí vai, tá? Então esse é um pouco o intuito desse projeto, o intuito dessas disciplinas e aquilo que eu venho fazendo com vocês. E a gente vai melhorando um pouquinho, né? Não tenho mexido drasticamente nas disciplinas, mas tenho aperfeiçoado um pouquinho os procedimentos e as coisas, muito em função do feedback de vocês, muito em função do que acontece na disciplina, né, das dificuldades que vocês vão mostrando, né, tentando melhorar as coisas. Já adianto aqui que, por mais que eu tenha feito isso de uma maneira, né, sistemática, o tempo inteiro melhorando as coisas, aperfeiçoando um pouquinho, ainda há muita coisa que eu não tive tempo, não tive condição de fazer, né, não tenho recursos para fazer, e que precisariam ser feitas, principalmente no material
vocês têm elogiado os materiais, mas ainda assim os materiais estão longe de serem aquilo que eu gostaria de estar entregando para vocês, porque tem muito mais coisa que precisava estar lá, né? Tem coisas que eu não tenho dado conta de produzir no livro, no material escrito, e que eu gostaria muito que tivesse lá, porque de fato ia ajudar muito vocês, mas não está, e a gente não tem tido tempo de fazer, eu não tenho podido me concentrar nisso, né, em função de todas as demais questões que a gente precisa também fazer aí no nosso curso, tá? Então, assim, já peço um pouco de desculpas. Eu sei que vocês até acham incrível o material, que é interativo e tudo mais, mas, assim, a verdade é que ele ainda está longe aí de ser o que a gente precisaria ter, de fato, né? Para que fosse um ensino melhor, para que fosse um ensino mais completo, para que fosse uma formação para vocês, que é a formação que vocês mereceriam ter, né? Merecem ter. Não mereceriam, não, merecem. Vocês merecem, vocês têm o direito de ter uma formação de altíssima qualidade, porque vocês estão numa universidade pública, das melhores universidades públicas do nosso país, né? E o ideal seria realmente que a gente tivesse um ensino de altíssimo padrão, né? E ensino de altíssimo padrão significa, né, uma dedicação dos professores em fazer com que essa formação de vocês seja completa, né? Seja didática, né? Seja, enfim, né? Que vocês tenham realmente acesso ao que há de melhor aí, né? No ensino e na formação, tá? Então, é isso que a gente gostaria de fazer, é isso que eu gostaria de fazer, mas a gente sempre está sendo atravessado por inúmeras questões, né? Inúmeros problemas, e problemas de ordem que não deveriam acontecer, como é o caso da matrícula, como é o caso da nossa infraestrutura, né, tecnológica e por aí. Bom, enfim, é o de sempre, né? Não é novidade, né? Eu acho que talvez novidade só para aqueles que estão entrando aí, entraram no semestre passado, porque os que entraram nesse semestre ainda não têm acesso a essa disciplina, né? Mas aqueles que entraram no semestre passado, talvez estejam começando a ver como é que é nosso dia a dia na universidade pública, né? Enfim, vamos lá. A nossa aula hoje, efetivamente, é para mostrar para vocês um pouco do que é a disciplina, um pouco do que é o material que está à disposição de vocês e o que é a plataforma que a gente vai usar aqui para trabalhar nas aulas, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês já a ementa, né? E também já vou aproveitar, né, o gancho para falar um pouco da dinâmica das minhas aulas para quem ainda não fez nenhuma disciplina comigo, né? Então, de uma maneira geral, as aulas funcionam, tem todo o material disponível para que vocês possam estudar, né, aprender. De fato, eu tento fazer, assim, essa coisa de ensino remoto, emergencial, gente, não é ensino emergencial, ele já está aí há um ano ou mais, um ano e meio praticamente, ainda vai ficar mais um tempo, né? Então, assim, não dá para se falar em emergencial, porque é um negócio que já está ficando a longo prazo. Então, a gente tem que pensar, eu tento pensar um pouco mais em termos de ensino à distância mesmo, né? Significa que tem que haver um processo de ensino, né? Ainda que não seja fora dos momentos simples, né? A gente tem que ter alguma coisa que esteja ajudando na formação de vocês nos momentos que a gente não está tendo esse encontro, né? Então eu tentei desenvolver um material que esse material ajude vocês nesse processo, né? Conduza vocês nesse processo, né? Então, é um material interativo que vocês vão estudar, né, ao longo da semana, no horário de vocês, no momento A5. E no momento 5, nesses nossos encontros, o que a gente vai fazer, a gente vai fazer são workshops, são oficinas. O material está assim, tá? Desculpa, eu nem consegui ver quem é que perguntou, quem fez a pergunta aqui. Passa muito rápido, eu estou com duas telas. Ana Beatriz, o material está assim. Vou aproveitar e já, então, mostrar para vocês lá, para facilitar, né? Porque Classroom...
Aqui, deixa eu entrar. Vou entrar aqui no nosso Classroom, até para ajudar vocês a entenderem aqui o design. Não, professor, ela perguntou, eu acho que foi do link do Meet, que... Oxê. Ah, o link do Meet, desculpa, eu achei que era do material. Ele tá invisível, ó, tem um olhinho ali, tá vendo? Não, a gente não usa esse aqui, e não é esse, e definitivamente não é esse. O link para o Meet está na agenda institucional de vocês, então todas as aulas estão na agenda, então se vocês entrarem na conta de vocês no Google Agenda, vocês vão ver que todas elas estão, os encontros síncronos estão lá agendados, com horário, com tudo, e com o link, né, para a aula. E os links para os nossos encontros também estão aqui na nossa ementa, né? Então, são os mesmos links que estão na agenda, né? Então, todas as nossas atividades estão aqui na agenda de atividades que está na ementa, né? Não naquela ementa da UFPE, que aquilo lá, enfim, aquilo é muito ruim, né? É muito pobre, assim, em termos de informação, né? É o oficial, mas não é adequado, está longe de ser adequado, né? Mas na nossa ementa tem uma agenda, né, de atividades e cada um dos encontros síncronos está o link, assim. Eu tive esse cuidado, inclusive porque às vezes o Google, quando você programa os encontros, às vezes ele cria links diferentes. Eu não sei exatamente por que isso acontece, mas já aconteceu dele criar links diferentes para as aulas, os links programados, né? E aí, não é um link só, não adianta usar o do Classroom, porque ele vai gerar outros links, enfim. Então, os nossos links vão ser, para as aulas, são esses que estão aqui, que eu acho, eu não tenho certeza absoluta, eu acho, que são todos o mesmo. Ele, dessa vez, gerou, acho que, o mesmo link para todas as aulas, mas eu não tenho certeza. Por isso, é sempre bom entrar por aqui ou pela agenda, porque por aqui ou pela agenda vai estar o link certo para o nosso encontro, tá? Então, está tudo aqui na nossa ementa. Vamos falar dela, então, né? Então, vamos lá. As nossas aulas estão todas aqui marcadas, né? A gente tem uma programação, como eu falei para vocês, o que a gente vai fazer nos encontros síncronos são workshops, né? O que são os workshops, para quem nunca fez uma disciplina comigo, né? Vocês têm um material de estudo para vocês estudarem o conteúdo, né? Estudarem, são aulas, literalmente são aulas de conteúdo mesmo, explicações. E aí a gente vai vir para a sala de aula, para o encontro, né? Para colocar isso em prática, para vocês verem essas coisas acontecendo, como é que a gente usa, como é que a gente aplica isso, né? Como é que a gente constrói com isso que está lá, né? Porque a grande dificuldade, gente, da gente aprender programação é que não basta a gente ler alguma coisa, não basta alguém te explicar. Não é só o explícito, né? O ensino explícito, que é aquele explicado, né? A gente tem que exercitar, a gente tem que fazer. É um pouco como andar de bicicleta. Não adianta alguém virar para você e falar assim, ó, para andar de bicicleta é o seguinte, você mantém seu centro de gravidade ali no meio, enquanto você está mexendo as pernas, né? Eita, acho que a conexão caiu. Vocês estão me vendo? Não? Oi, gente, vocês estão me vendo? Voltou, professor. Voltou? Em que parte que eu parei aí? O que eu estava falando quando caiu? Tava falando da bicicleta. Da bicicleta. Voltando à história da bicicleta, a metáfora da bicicleta. Não adianta alguém te falar que é só você se equilibrar, jogar um peso para cá ou para lá enquanto você mexe a perna, né? Porque, de fato, a gente sabe que explicar como é que anda de bicicleta não te ensina a andar de bicicleta. Você tem que pegar a bicicleta e tentar, né? E é assim que a gente vai, de fato, né? Conseguir andar, né, de bicicleta e fazer. Não tem o que fazer. É assim que funciona, né? Então, os nossos workshops, eles vão ser assim, né? A gente vai colocar em prática esse processo para que vocês aprendam a programar, né? É o único jeito, né? Uma das questões
que aconteceu na última vez que a gente ofertou essa disciplina, foi justamente isso, quer dizer, muitos alunos, como eu não fico cobrando, como eu não fico em cima, fez, não sei lá, não fez, muitos alunos deixaram para fazer tudo no final, em vez de aplicar, de exercitar, né, de colocar em prática, né, o que a gente estava conversando e o que estava se vendo no material, deixaram para fazer isso no final, e no final não tem mais jeito, né, no final você não vai conseguir aprender, é um processo que você tem que ir fazendo o tempo inteiro, né, como um hábito, né, como uma coisa do dia a dia. Então, até um pouco isso eu mudei, né, porque eu acabei no ano passado, quando a gente teve essa... No ano passado não, foi nesse ano, né, mas no semestre retrasado, quando a gente ofertou essa disciplina, eu deixei para cobrar um único trabalho lá no final, né, e isso acabou sendo prejudicial para muitos colegas, para muitos alunos, né, e eu também mudei isso um pouquinho, né. Então, vamos ver um pouquinho desse documento aqui, que é a nossa ementa um pouco mais completa, não aquela que está oficial no SIGA, né, mas uma ementa um pouco mais substancial, com um pouco mais de explicação, um pouco mais de coisa, né. Vamos lá. Então, primeiro, claro, a gente tem aí as informações de quando vai acontecer, qual vai ser o próximo conteúdo a ser trabalhado, enfim, né? E temos aí um resumo um pouco do que é a disciplina. Eu não vou ficar lendo, não tem necessidade de eu ficar lendo, mas só para mapear para vocês saberem, né? Então, assim, a gente tem um resumo do que é a disciplina, para que ela existe, por que ela está aí, né? E aí a gente tem aqui um pouco das competências e habilidades que a gente vai trabalhar, né, na disciplina. Então, vocês não têm que saber isso não é uma coisa muito, como eu posso dizer, isso é uma questão pedagógica, isso é uma questão andragógica, na verdade, né, que ensino de adultos, não de crianças, né? Mas toda disciplina, todo componente curricular num curso superior, ele tem que estar baseado em habilidades e competências que têm que ser desenvolvidas, tá? Esse é uma das grandes falhas do nosso curso, de uma maneira geral, que ele não foi criado baseado nisso, né? Então, esse é um dos grandes problemas do nosso curso, né? Nosso curso, ele foi criado muito ainda em cima de conteúdos, e não é uma questão de conteúdo, é uma questão de você adquirir certas competências e certas habilidades através da formação, tá? Então, a gente tem, em 60 horas, esse é um pouco um padrão, né? 60 horas que é o nosso curso, você consegue desenvolver uma habilidade, uma competência, no máximo, com muito esforço, 2 competências, né? Então, a gente vai trabalhar com uma única competência, que é, de fato, a construção de documentos, né, com código, né, documentos de informação, que o HTML é um documento de informação, basicamente, né, através de programação, com o uso de código. E as habilidades que vocês vão aprender aqui é um pouquinho a programar com HTML, aprender a programar com CSS, e aprender a construir um pouco do website, né? Aprender a construir websites. O website é um termo muito estranho, muito ruim, né? Porque nós estamos falando de alguma coisa que vai para dentro de um navegador. Pode ser um website, pode ser um aplicativo, pode ser apenas um documento, pode ser um monte de coisa, né? Então, falar de website é uma coisa meio ruim, porque o website é um formato, né? É um tipo de coisa que vai no navegador, é um dos tipos de coisa que pode ir para o navegador, né? E nem é muito claro o que é ou que deixa de ser um website, tudo é um website, né? Tudo que está rodando no navegador é um website. Não é um termo muito legal, né? Mas a gente não precisa entrar muito nessas questões conceituais, porque não é esse o objetivo da disciplina, tá? Vocês vão ver que eu estou olhando um pouco para cima, às vezes, porque eu estou com 2 monitores, tá, gente? Então eu tenho que acompanhar as coisas meio não é legal porque a gente perde o contato do olhar, né? Mas vamos lá. Recursos, isso é importante, né? Então, assim, nenhuma disciplina de programação dá para a gente fazer através de um celular ou de um tablet. Isso não é legal, né? Não é o que a gente deseja, e principalmente porque a gente sabe que tem alguns alunos que dependem disso, que só tem esse recurso para acessar a disciplina, né? É uma realidade, não é o que a gente gostaria, mas é a realidade, né, que a gente está vivenciando. Mas disciplinas de programação, elas exigem muito mais do que um tablet ou um celular consegue prover. Até é possível vocês acompanharem um material interativo através de um celular. Ele está ajustado de uma maneira que dá para se fazer, né? Não é a melhor situação, mas dá para se fazer. Mas o programar não dá,
né? O programar, a gente precisa, de fato, de alguma coisa que seja um computador, né? De fato, né? E vocês vão ver, inclusive, ao longo da experiência de vocês com o programar, que programar precisa, inclusive, não é de qualquer computador, né? Aqui, para nossa disciplina, dá. Mas o programar, ele às vezes exige até uma computação, um equipamento, né, que seja considerável, assim, né? Então, você construir um aplicativo, por exemplo, você vai precisar de um belo computador. Para desenvolver para a web, de fato, né, trabalhar com web, inclusive, talvez você não precise nem de um computador robusto, mas você vai precisar de tela, de espaço em tela, né, porque você tem que abrir muita coisa ao mesmo tempo. Então, às vezes, precisa de um monitor grande, né? Precisa de mais de um monitor, às vezes, tá? Então, a gente tem uma série aí de requisitos para trabalhar com isso que são inevitáveis. Para a nossa disciplina, não. Para a nossa disciplina, a gente vai trabalhar apenas com um computador, né? Tendo um computador, já dá para fazer, né? Mas não é a condição para o exercício da profissão propriamente dito. Precisa de mais do que isso, né? Tudo que exige tecnologia, né, e computação vai ter essas exigências, né? É difícil e hoje em dia, então, é terrível, porque as coisas estão muito caras, né? Os computadores estão muito caros, né? Os equipamentos de informática estão muito caros, estão fora da escala de custo, né? Isso cria uma barreira muito grande para todo mundo, tá? Não só para vocês, né? Para tudo, até para as empresas, né? Para as empresas que não tem computador para contratar gente para trabalhar, até tem dinheiro para pagar salário, mas não tem dinheiro para comprar o computador que precisa para colocar a pessoa para trabalhar. Olha o ponto em que a gente está chegando, né? É uma coisa realmente completamente alucinante, né? Então, assim, isso é uma coisa que é necessária. Isso está, inclusive, na ementa lá, que vai para o SIG. Vocês não vão conseguir fazer essa disciplina sem ter acesso a um computador, tá? Precisa. Recomendações de encaminhamento. A recomendação é que, dessa disciplina, vocês façam a disciplina de design generativo. Tem muitos aqui que estão fazendo o processo inverso, né? Não tem problema. É só uma recomendação, né? A condição ideal não é a condição necessária, a condição ideal é que primeiro venha a disciplina de web design, depois a disciplina de design generativo, né? Mas não é nenhum impedimento, tá? Quem fez a disciplina de design generativo antes não vai ter nenhum problema aqui, e fazer a disciplina, e mudar a ordem também não vai impactar, assim, é só porque é uma construção que é mais introduzida, né? Mais fácil, né? Mais fácil primeiro fazer de web design e depois fazer design generativo. Então, para todos que têm interesse na área de digital, principalmente, né? São recomendações importantes, né? São disciplinas que vão ajudar muito vocês com a área digital. Quem não deve cursar disciplina. Então, esse aqui é um ponto importante, né? Quem não deveria estar aqui, né? Vamos lá. Essa disciplina é uma disciplina bem introdutória, muito introdutória, certo? Então, aqueles que já têm algum conhecimento e que se matricularam porque queriam avançar esse conhecimento, vão perder um pouco de tempo, porque a gente vai trabalhar aqui num nível extremamente introdutório. É para quem não sabe absolutamente nada, nunca teve contato com programação, nunca teve contato com isso, né? E como essa disciplina faz parte do grupo fundamental, que a gente chama de fundamental, não tem nenhum conhecimento necessário, você não precisa saber nada, você não precisa nunca ter visto nada de digital ou de programação para atuar com essa disciplina, tá? Então, ela vai ser introdutória. As pessoas que se matricularam, por algum motivo, eu acho que não aconteceu, mas se alguém se matriculou esperando aí que fosse, né, já entendo disso, eu quero pegar e aprender a fazer coisas avançadas, a gente não vai abordar nessa disciplina, tá? Então, isso é uma coisa que é necessário vocês saberem, dá tempo de fazer uma modificação caso tenha acontecido, né? E essa disciplina, ela também não vai trabalhar com um aspecto que, às vezes, é o que as pessoas esperam. Então, isso eu acho que é importante deixar bem claro. Essa é uma disciplina do eixo de tecnologia. O que é o eixo de tecnologia, para quem não sabe, né, no nosso curso? O eixo de tecnologia é um eixo que ensina
técnicas e processos de produção, né? Então, a gente ensina como trabalha, como constrói coisas, né? Essa aqui não é uma disciplina do eixo de estética, que é um eixo de configuração, né? Que é onde a gente vai trabalhar com questão visual, com como que as coisas deveriam estar organizadas, como que as coisas deveriam ser visualmente, né? Então, disciplinas de estética são disciplinas que trabalham com a configuração de um artefato. Então, né, trazendo aqui para a questão da web. Como é que deveria ser a cara de um website? Isso é um problema de disciplinas do eixo de estética. Tá? As disciplinas que vão trabalhar no eixo de tecnologia são as disciplinas que vão falar assim, como é que a gente constrói isso? Então, a gente não vai abordar aqui como fazer um website bonito, como fazer ele ficar interessante, como ele ficar encantador. Não é esse o problema que a gente trabalha nessa disciplina. O problema dessa disciplina é como a gente efetivamente constrói um código para fazer as coisas aparecerem na tela. Se elas vão ficar bonitas, se vão ficar feias, ficar deselegante, elegante, não é isso que está em jogo nessa disciplina. Então, a gente vai trabalhar com o material. O material é código, né? O material do digital é o código. É isso que a gente vai aprender aqui. A gente vai aprender a trabalhar com o material, matéria-prima da construção das mídias digitais, né? E não a configuração das mídias digitais, né? Precisaria de uma outra disciplina. Seria super interessante se a gente tivesse uma disciplina de web design no eixo de estética. A gente não tem, né? A gente não tem conseguido colocar isso em prática, em função também da ausência de professores na área, são poucos professores, e por aí. Tá? Então, para deixar isso bem claro, se alguém estava buscando nessa disciplina um conteúdo avançado, né, de programação, ou se alguém estava buscando nessa disciplina aprender a configurar, né, a criar um website visualmente interessante, ainda dá tempo de se desmatricular, escolher alguma coisa aí na modificação de matrícula, porque não é isso que a gente vai estudar aqui, tá? Então, isso é um dado importante para que vocês não fiquem frustrados com, né, tá achando que vai fazer uma coisa e a gente vai trabalhar outra. Bom, ementas estão aí para vocês lerem, leiam com calma, né, quando der um tempinho aí para vocês. A metodologia é um pouco aquilo que eu já falei para vocês, a gente tem material, esse material é um material interativo de ensino, então é um material de aula, e os nossos encontros síncronos, basicamente a gente vai aplicar conteúdo que está lá naquele material. Então vocês aprendem pelo material, e aqui nos nossos encontros síncronos a gente exercita isso, a gente coloca isso em prática para vocês verem como é que efetivamente se faz, né? É só ver, eu entendi o que está lá, mas você não consegue fazer só porque você leu, que você assistiu ali no material, né? A gente tem que realmente exercitar, e é isso que a gente vai fazer em grupo aqui, vocês vão ver isso sendo feito, porque não tem outra maneira, a gente não está presencial, né? Só dá para mostrar, né? Mas vocês vão ter condição de ir acompanhando, tentando fazer, e ver de fato como é que a gente constrói, né? Na prática. O conteúdo é um pouco esse, eu vou tentar, se a gente conseguir, a gente chega até o final, até o item 4, que é um pouco do design responsivo, né? Não sei se a gente vai conseguir, depende muito de como for o semestre, né? Mas a gente vai tentar. Então, a gente vai ver um pouco, primeiro, da parte de arquitetura dessa mídia digital, entender como é que funciona a base dela, né? Os mecanismos dela. Depois a gente vai ver o código HTML, que é um código mais simples, né? Até menor, mais fácil. Na sequência, a gente vai ver o código CSS, que é o que dá cara para as coisas, que ele não é mais difícil, mas ele é muito mais extenso, é muito mais coisa, né? E se a gente conseguir chegar aí na parte de design responsivo, a gente vai ver como é que a gente faz para que esses códigos sejam ajustados, para que eles possam se comportar de maneiras diferentes em função do contexto. Entendeu? Quando você está acessando um website, um documento na web, num celular, é uma coisa. Quando você está no computador, é outra. Quando você está num tablet, é uma terceira coisa, né? Então, a gente tem que fazer com que esses artefatos, esses documentos, né, eles sejam capazes de se modificar, comportamentos diferentes. Né? Isso é a base do design responsivo. E, de novo, a gente vai ver isso dentro de uma questão tecnológica, ou seja, como é que a gente constrói isso, como é que a gente faz a construção do código para que isso possa acontecer.
né? Não a configuração. A configuração é problema de outras disciplinas ou outras questões aí que deveriam estar sendo ofertadas e ensinadas no nosso curso, tá? Então, essa parte de conteúdo. Preocupação de vocês, número 1, né? Como é que vocês vão ser avaliados e como é que vai ser a avaliação. Isso aqui a gente teve algumas modificações da última vez que eu ofertei essa disciplina, justamente para melhorar um pouco esse quadro e essa situação, como eu falei para vocês, né? Muitos alunos acabaram deixando, era um único trabalho antes, era a construção de um site simples, mas muitos alunos deixaram de fazer, né, no tempo, deixaram de exercitar isso e, consequentemente, quando chegou lá no final, não conseguiram fazer, não conseguiram entregar. Então, foi uma situação triste, assim, fiquei bem triste, porque vi que tinha muitos alunos que foram reprovados na disciplina, e não era para acontecer, né? Os alunos entenderam, claro, eles perceberam onde estava o erro, mas não é uma situação agradável, não é uma situação boa, e é uma coisa que a gente não quer que aconteça, né? Então, eu tentei modificar um pouco o processo de avaliação para que vocês possam ter uma coisa um pouco mais contínua e progressiva, e não uma coisa no final que aí mistura com um monte de outras questões, de outras disciplinas, enfim, né? O processo que a gente teve de avaliação na disciplina que eu dei no semestre passado, Design Generativo, foi muito positivo, teve um saldo muito positivo, né? Muitos alunos conseguiram entender nos diferentes níveis de dificuldade, todos conseguiram fazer, não houve nenhum nível de reprovação, ninguém deixou de entregar, né? E a essência da coisa era transformar a programação num hábito, e isso foi, de fato, conseguido, né? Os alunos conseguiram ter uma relação mais contínua com programar e com construção dos documentos, e por aí vai, né? Então, de novo, a preocupação não era se estava bonito, se estava feio, era uma disciplina também do eixo de tecnologia, era apenas aprender o processo construtivo, né? E na medida que eu dei alguns trabalhos pequenininhos, né, semanais, toda semana tinha um trabalho, tinha uma coisinha para fazer, e isso foi sendo feito de uma maneira sistemática, né, fica evidente que os alunos aprenderam. Pode ser que tenham alunos que aprenderam mais, pode ser que tenham alunos que tenham aprendido menos, mas todos eles aprenderam o mínimo necessário para entender como é que funcionava a programação, para ser capaz de articular alguma coisa, né? Então, isso foi um bom aprendizado, no sentido de que é um mecanismo que funciona melhor, né? Melhor do que os mecanismos que eu estava usando antes de avaliação, né? Então, eu trouxe um pouco disso para essa disciplina, um pouquinho diferente, para quem fez o semestre passado comigo, Design Generativo, um pouquinho diferente, mas, na essência, a mesma lógica, né? Vamos lá. Como é que vai ser a avaliação dessa nossa disciplina? Vocês vão fazer 5 exercícios, né? Que são exercícios de uma semana, não precisa mais de uma semana, são exercícios simples, bem simples, pequenos. Vocês vão fazer esses 5 exercícios e cada um desses exercícios vale 2 pontos. É só isso, mais nada. Vocês vão entregar esses 5 exercícios em datas pré-estabelecidas, já definidas, né, para criar um ritmo, né? Esses são exercícios cumulativos, diferente do que foi na disciplina do semestre passado de Design Generativo. Esses exercícios, eles são cumulativos, quer dizer, o exercício que você faz primeiro vai te ajudar a resolver o segundo exercício, que vai te ajudar a resolver o terceiro exercício e que vai, por aí vai. Então, você vai fazer um e aquilo que você fez no primeiro, você vai utilizar para fazer o segundo. Não existem respostas certas ou erradas para os exercícios. Dá para se fazer esses exercícios de diversas maneiras. Então, a preocupação não é uma questão de exercício certo ou exercício errado. É apenas de exercitar a construção, né? Você vai construir da maneira como te parecer fazer sentido, né? Da maneira que você achar melhor fazer. Não tem uma avaliação nesse sentido. Você acertou ou você errou. Tem você fazer, né? Você vai lá e vai fazer o exercício, vai construir do jeito que te parecer a melhor maneira de fazer isso, né? E aquilo que você construir nesse exercício, você vai carregar para o próximo, que vai te ajudar a resolver ele de uma maneira também progressiva, né?
O que vai ser avaliado nesses exercícios? Isso é importante, vocês... eu vou falar disso depois, de novo, quando os exercícios aparecerem, né? Mas, basicamente, são 3 itens, 3 critérios. O primeiro critério é a gente documentar o código, né? Vocês vão ver como é que documenta. Quem não teve aula comigo ainda, eu vou explicar, vocês vão entender. Mas, basicamente, o teu raciocínio, aquilo que você está construindo, você tem que deixar isso registrado no teu código. Não é porque eu gosto, não é porque eu quero, é porque isso é uma boa prática, né? Em toda programação, é fundamental que a gente documente no nosso código aquilo que a gente está fazendo, porque lá para frente, depois de alguns meses sem mexer nesse código, você não vai mais lembrar o teu raciocínio. Então, isso tem que estar registrado no teu código, tá? Isso é um aprendizado e é uma coisa que você tem que carregar para a prática de programação de vocês. O segundo critério importante aí, como foi no semestre passado, é entregar o exercício no prazo. Por quê? Para garantir que isso se torne um hábito. O grande lance desses exercícios é que vocês se habituem a programar o tempo todo. Vocês não percam esse ritmo de fazer, de programar, de construir código. É isso que prejudica. Você não está construindo código, ficar um tempo sem fazer, isso é prejudicial no aprendizado, né? Então, a gente, para garantir que vocês façam esses códigos, que vocês tenham um ritmo, né? Que vocês mantenham construindo código HTML e CSS, a entrega no prazo é um dos critérios de avaliação, tá? E o terceiro critério, que aí é importante nessa disciplina, não era importante na disciplina de design generativo, mas nessa disciplina é um pouco mais importante, é funcionar, né? Significa o quê? Significa que aquilo que você está construindo, né, de fato, aconteça, né? Então, você tem que construir alguma coisa, você tem que resolver um problema que existe, né? Diferente da disciplina de design generativo, que é uma disciplina mais experimentação, a disciplina de web ela é mais objetiva, né? Quando a gente está trabalhando com a construção de documentos web, a gente não está construindo arte. A gente geralmente está construindo alguma coisa que tem função muito clara, muito objetiva, design de informação, né? Coisas que precisam cumprir com certas obrigações. Então, nesse sentido, o funcionamento adequado daquilo que a gente está construindo passa a ser alguma coisa importante. A gente precisa, nesse caso, entregar um resultado. É um resultado bem simples, tá, gente? Nada que vocês vão ser cobrados nessa disciplina vão ser coisas difíceis de fazer ou complexas de fazer. São coisas bastante simples, até porque eu não quero sobrecarregar vocês nessa disciplina, você tem outras disciplinas, eu sei disso, né? E a questão não é botar pressão, né? Que tem sido uma coisa muito ruim, vocês terem pressão, tem que resolver tal coisa, tem que conseguir. Isso gera uma angústia desgraçada nesse momento e a gente está longe de querer isso para vocês, né? Todos os objetivos que vão ser cumpridos são objetivos muito, muito simples, coisas bem básicas, e são coisas que, na verdade, são o básico do básico para que vocês consigam construir um site. São os elementos mais simples, mais estruturais da construção de qualquer website. Então, aquilo que vocês vão fazer de exercício é um aprendizado, porque é aquilo que vocês vão ter que fazer dia a dia se vocês quiserem construir um site, né? É o mínimo, é organizar um menu, colocar alguma coisa na tela, colocar alguma coisa num canto, no outro, são coisas que a gente tem que fazer para conseguir fazer um website. E o que não vai ser levado em consideração na avaliação, isso também eu preciso deixar claro, é se está bonito ou se está feio, ou se tá engenhoso, se está criativo ou não está. Esse tipo de julgamento não entra na avaliação, tá? Então, não se preocupem com isso. Não se preocupem em tentar fazer a coisa ficar incrível, bonita, linda. Não é isso. Não é isso que está sendo avaliado, tá? A questão é muito mais de construção. Se você está conseguindo construir ou não está conseguindo construir, tá? Então, ou, né, se o código está elegante, né, se aquela foi a melhor solução empregada, isso não está nem em questão. Não me interessa se haveria uma maneira mais fácil, mais elegante, mais sofisticada de fazer. Está feito? Está feito. Conseguiu colocar lá o layout no centro da tela? Conseguiu. Pronto. Se foi uma coisa super inovadora ou não, tanto faz, né? Porque na prática é um pouco isso. Você precisa colocar a coisa lá
né, para funcionar, como você vai fazer isso? Você vai fazer do jeito que você conseguir fazer, né? Isso é uma tônica nas mídias digitais, tá? As mídias digitais são muito complexas, elas têm muitos critérios, as coisas mudam, né? Então, aquilo que a gente está aprendendo hoje de web design, daqui a 3 anos vai ser diferente. Então, e muda mesmo, e muda rápido. Então, não adianta a gente querer saber tudo. A gente tem que conseguir fazer aquilo que a gente precisa resolver da maneira com que a gente tem, né? Talvez daqui a 3 anos tenha um esquema muito mais inteligente, muito mais prático para resolver a mesma coisa, mas você não vai ter isso nesse momento, e talvez lá daqui a 3 anos você não tenha tempo para se atualizar, mas você tem como resolver, e você vai resolver aquilo com o que você sabe, com o que você conhece. Fazendo isso já é 90% resolvido, tá? Então já é bom, já é muito bom. Com o que você tem, você conseguir dar conta do recado, tá? Se haverá outras maneiras melhores, sempre vai haver e sempre vai aparecer outras, tá? Então, não se preocupem muito com essas questões. Tá? Então, são trabalhos bem simples, realmente bem simples, nada complicados, e vocês vão ter liberdade para fazer do jeito que vocês acharem melhor. Então, assim, não se preocupem. Os exercícios para avaliação não são exercícios para transformar a vida de vocês num inferno. Muito pelo contrário. São processos que vão ajudar vocês a entenderem essa prática. Eles são didáticos, são exercícios didáticos. Eles não são exercícios, não são desafios, tá? Eu acho que isso é legal esclarecer também, né? Bibliografia, tem uma bibliografia extensa aqui para vocês, ela está disponível para vocês, os arquivos estão disponíveis para vocês, se vocês quiserem se aprofundar. Como vocês vão perceber, 99% da bibliografia é em inglês, não tem muito para onde correr, toda a área de digital, a bibliografia é em inglês, tem muito pouca coisa em português, tá? Então é algo que também aprender a estudar um pouco de inglês é importante, lembrando que a universidade oferece cursos para vocês, tá? A leitura em inglês é uma coisa, para a área de tecnologia, para a área de digital, ela sempre vai ser muito importante, né? E é sempre bom vocês, de fato, lerem, né? E terem acesso à fonte, não ao que o Guilherme está ensinando, ao que os grandes nomes da área estão ensinando nos livros, né? Então é super legal que vocês possam, de fato, ter contato com essas obras e obterem isso da fonte, tá? Não o requentado que eu estou passando para vocês, né? Da fonte mesmo. Aqui tem alguns resultados que já foram feitos nessa disciplina, na história delas, e o histórico do que está sendo modificado, do que foi modificado, do que foi melhorado, enfim, né? De tudo que está sendo feito, né? Tem aqui, isso está documentado para que vocês também possam ter acesso e saibam, né? Como que a coisa está caminhando, tá? E vocês vão ver aqui na nossa agenda, aqui, né? Que as atividades, né, os exercícios, né, já estão aqui, ó, tá vendo? Então, assim, aqui, ó, dia 9/11, né, entrega aqui do exercício de layout 1. Aí, dia 16/11, entrega do exercício de layout 2, né? Então, até os trabalhos, a entrega dos trabalhos já está toda mapeada aqui para vocês saberem, né? E já está coordenado com mais ou menos aonde que a gente vai estar trabalhando nos workshops, né? Que vocês já vão ter ferramentas para poder fazer isso daí, né? Então, está tudo um pouco já organizado nesse calendário para que vocês possam trabalhar de uma maneira bem organizada, bem consistente, bem já, né? Com tudo já previsto, e que a gente não tenha nenhuma surpresa, que a gente não tenha nenhuma coisa assim, nossa, tá rolando um incêndio, eu tenho que resolver 5 trabalhos, ainda entregar o trabalho de web design, não, vocês já estão conseguindo ver tudo que tem para fazer, a gente já tem tudo se organizado, já está bem dimensionado para que não sobrecarregue, tá? Então, eu acho que pela agenda aqui vocês vão conseguir enxergar um pouco do nosso dia a dia, aquilo que a gente vai fazer. Então, assim, gente, assim, minha recomendação é, peguem um tempinho de vocês, quando vocês puderem, leiam esse documento da ementa, essa ementa mais complexa, mais detalhada, para vocês entenderem bem o que vai ser essa disciplina, como que ela vai acontecer, tá?
E aí, mais uma modificação, né, que eu acho que já vale a pena falar, e é importante, né, no semestre retrasado, quando essa disciplina foi dada, né, a gente trabalhou com um ambiente de desenvolvimento chamado Code Sandbox. O Code Sandbox é um ambiente incrível, ele é uma ferramenta super bacana, né, mas é que nem você ter que matar uma barata usando uma bomba nuclear. Assim, é uma ferramenta de desenvolvimento profissional, um monte de recursos, com coisas complicadíssimas, né, com recursos mirabolantes, e que não são nem um pouco necessários para vocês nesse momento, e que são muita coisa para vocês estarem atentos, né, quando, na verdade, vocês precisam de uma coisa muito simples, vocês não precisam de nada sofisticado para trabalhar nesse momento, né. Isso gerou muita dificuldade, inclusive, com alguns alunos, porque alguns tinham dificuldade com a ferramenta, né? Não entendiam a ferramenta, não entendiam o que estavam fazendo na ferramenta. Então, assim, a gente tem que simplificar esse processo, né? Tem que tentar simplificar isso ao máximo, porque isso não deve ser um problema, né? Não deveria ser um problema. E a ferramenta que a gente usa, ela vai surgir na nossa vida na medida que a gente tem necessidade de certas coisas, né? Então, dá para se trabalhar com ferramentas mais simples, né? O grande motivo pelo qual eu tinha escolhido o Code Sandbox para trabalhar na disciplina, há 2 semestres atrás, era que o Code Sandbox permitiria que a gente interagisse no código juntos. Enquanto estava programando e construindo, vocês também pudessem estar ali comigo, digitando no mesmo documento, como o Google Docs faz, sabe? Várias pessoas ao mesmo tempo no mesmo documento. Só que na prática não aconteceu. Assim, os alunos não se sentiam muito confortáveis para mexer, né? Porque ia dar problema, não ia funcionar, e daí eles iam estar mexendo, aí não sabia quem ia mexer, quem que fez o erro. Os alunos, na prática, não aconteceu. A gente não trabalhou juntos. Os alunos não se sentiam confortáveis para colocar a mão na massa comigo no código ali naquele momento. Então, de fato, acabou sendo uma coisa desnecessária usar uma ferramenta tão complexa e tão poderosa, quando o que a gente precisava era só um editor de códigos para de fato, construir alguma coisa e ver os resultados durante a aula, né? Então, aí eu acabei com duas opções interessantes para a gente trabalhar nesse semestre, mais simples, né? E que permitiriam aí que a gente fizesse coisas de uma maneira sem se distrair muito com o problema da ferramenta utilizada, né? A primeira delas era o Open Processing, a mesma ferramenta que eu utilizei no semestre passado na disciplina de Design Generativo, que é uma disciplina super simples, super bacana, super legal, né? E que eu recomendo para todo mundo que utilizem para programar e para construir coisas, porque o Open Processing é muito legal mesmo, eles são muito bons, né? E foi muito bem aceito, os alunos gostaram, né? O pessoal que fez a disciplina no semestre passado achou legal, achou fácil, né? E a segunda ferramenta é o Observable, que é também uma plataforma de desenvolvimento que ela é um pouquinho diferente, né? E nesse semestre eu optei em trabalhar com o Observable, né? É um experimento, vamos colocar assim, né? O Observable, ele é uma ferramenta de desenvolvimento, mas ele é uma categoria muito diferente de ferramenta de desenvolvimento. A gente chama isso de plataforma de desenvolvimento de programação literária. E o que é uma programação literária? É uma coisa que é muito importante, ela é muito útil para o ensino de programação. Então, o Observable é uma plataforma muito alinhada com o trabalho de ensinar a programar, né? Então, ela é uma ferramenta, ela é um ambiente de desenvolvimento profissional. As pessoas que trabalham com programação podem desenvolver programação no Observable normalmente, né? Mas para quem está aprendendo a programar e para quem está começando na programação, o Observable ele é uma ferramenta talvez mais alinhada com esse processo, né, de aprendizado e de construção, porque ele mistura no código, ele mistura com o código
de programação, outras coisas, como a possibilidade de você colocar um vídeo dentro do teu código, a possibilidade de você fazer links para documentos externos, né? Linkar uma página como documentação do teu código, colocar um vídeo lá que explica alguma coisa como documentação do teu código. Então, ele é uma ferramenta que, para quem está começando a programar e está aprendendo, é alguma coisa que pode ser muito bacana, muito legal, né? O Observable, ele funciona com HTML, CSS e JavaScript. A gente não vai ver JavaScript nessa disciplina. JavaScript é uma linguagem de programação, muito importante, inclusive, né? E que está inteiramente relacionada com o navegador e com a programação web. Mas não dá tempo para a gente ver esse tipo de programação, e ela não é fácil, né? E o Observable, ele trabalha com essas três, e na verdade com o Markdown também, que é um outro tipo de código. Então ele trabalha com esses quatro, na verdade, códigos, que é o Markdown, o HTML, o CSS e o JavaScript. Então, assim, ele não trabalha com outras linguagens, como, por exemplo, o Processing, que é o que a gente trabalhou na disciplina de Design Generativo, né? Então não daria para usar o Observable para ensinar Processing. Até dá para rodar o Processing lá dentro com alguns esquemas, né? Mas ele não é nativo, né? Então não daria para ensinar o Processing, que é o que a gente trabalha em Design Generativo, através do Observable. Mas o HTML e o CSS dá, né? Então eu optei para a gente trabalhar com o Observable nesse semestre, porque talvez seja um caminho aí para ajudar vocês a aprenderem talvez de uma maneira até mais fácil, né? Do que a gente ter que usar ferramentas de desenvolvimento e coisas do gênero, tá? Então, os nossos exercícios, inclusive, né? Os nossos exercícios que vão ser entregues pelo Observable, uma vez vocês vão entregar lá, vocês vão colocar um linkzinho, daqui a pouco eu mostro lá no Classroom, mas vocês vão construir também no Observable, e eles estão no Observable, né? Então, se eu clicar aqui nos exercícios, deixa eu voltar aqui para vocês, né? Ó, são 5 exercícios disponíveis na própria plataforma do Observable. Então, os exercícios que vocês vão fazer nessa disciplina, eles já estão lá no Observable para vocês. Eu vou clicar aqui, vou acessar aqui o Observable. Então, esse aqui é o Observable, deixa ele carregar, né? Então, tá aqui, ó. Então, o que são os nossos exercícios, né? Os exercícios de layout. Então, aqui os critérios de avaliação também reproduzidos para vocês terem acesso. Os prazos estão lá na agenda, daqui informando. E aí tem, ó, instruções para entregar o exercício na disciplina. Tá tudo no próprio exercício. Faça um fork do documento, depois eu vou explicar para vocês o que é um fork, né? Inclua uma nova célula Observable, também vou explicar para vocês mais tarde, na próxima aula, o que é uma célula Observable, para vocês conseguirem trabalhar com ele, né? No final da sua documentação, né? Da sua cópia aqui do exercício, desenvolva o seu código nela, né? Publique seu documento e envie o link lá no Classroom. Vai ser esse o mecanismo. Então, às vezes tem observações, né? Como esse aqui não são os exercícios, esse aqui são a explicação geral dos exercícios, tem um link para cada um dos exercícios aqui. Então, eu vou para o exercício 1, layout 1. Vou clicar aqui e vou abrir a página do Observable com o exercício, tá? Vocês vão ver de novo a mesma coisa. Explicação do que é o exercício, né? Aqui, ó, construção de container wrap, um elemento centralizado que vai abrigar todo o conteúdo do site. Então, critério de avaliação, instrução. Faz o fork, construa a solução numa célula ali embaixo e envie o link desse documento publicado lá no Classroom. Algumas dicas, explicações. E está aqui, ó, o que é o exercício número 1? É construir isso daqui, ó. É construir um espaço com código HTML onde você vai colocar todo o site centralizado na tela. Esse é o exercício, um exercício muito simples, né? É só isso. Então, você vai construir o código para gerar isso daqui, né? Você vai abrir uma célula aqui, uma célula nova, depois eu vou explicar para vocês como é que faz isso daí, tá? Você vai desenvolver teu código aqui, código HTML, esse vai ser o seu documento, né? O que você vai colocando aqui, ele já vai aparecendo, já vai acontecendo, né? Então, por exemplo, estou escrevendo código HTML aqui, tá, gente? Só para vocês saberem, vocês não precisam saber o que significa isso ainda.
Target blank. Não, vou colocar aqui sem. Vou colocar target, pronto. Meu link. Né? Estou construindo aqui um código HTML. Está aqui, ó. Então, tudo aquilo que eu estou construindo já está aparecendo aqui no meu documento do Observable. Tá? E essa aqui é a minha solução. Esse aqui é o meu trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou publicar. Vai ter um link aqui de publicar. Eu não fiz o fork, né? Eu estou escrevendo diretamente no próprio documento. Eu vou fazer um fork disso daqui para ele ser meu, né? O meu documento, não o documento que está lá da disciplina. Vou gerar minha solução, vou clicar aqui para publicar isso, para ele ficar público. Vou pegar o link, que vocês não conseguem ver porque eu não estou compartilhando na minha tela, só estou compartilhando a aba, né? Vou pegar o link desse documento e mandar ali no Classroom, está entregue. É só isso, né? Então, cada um dos exercícios, eles vão ser isso daqui, né? Então, eu vou ter o exercício número 1, que é a construção daquele bloco, né? Daquele bloco centralizado. Eu vou explicar tudo isso de novo com mais calma, com mais clareza, né? Agora, talvez não fique claro, né? Por que a gente está fazendo isso, ou por que isso é um exercício, né? O segundo exercício que está aqui, né? Vocês vão aproveitar aquilo que já foi feito no primeiro exercício e colocar outros blocos aqui dentro, né? Fazer outros blocos dentro da solução de vocês, né? Que vão ser uma espécie de um menu, um logotipo. Desculpa, gente, caiu de novo, né? Vamos lá, né? Vamos voltar. Deixa eu pegar aqui o exercício da disciplina. Web design. Eu estou com um pequeno vírusinho de computador no meu computador, pelo jeito está abrindo coisa errada aqui, já devo ter que procurar uma solução para cortar esse maldito. Vamos voltar aqui deixa eu compartilhar com vocês, espera. É uma guia. Aqui. Não sei por que caiu, enfim, vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para o Observable. Então, aqui pegar o segundo, a gente viu o segundo exercício, vamos ver o terceiro exercício. Né? O terceiro exercício é a mesma coisa que vocês fizeram no primeiro, depois no segundo, e aí a construção de mais 2 blocos para colocar, que seria um conteúdo de um site, um rodapé. Vocês estão vendo, os exercícios, eles são o trabalho construtivo de qualquer website genérico, tá? É o que a gente vai fazer quando a gente constrói um website genérico. Vocês vão, com esses exercícios, aprenderem a construir isso daí, né? Como é que isso aí é feito. E de maneira muito didática, muito simples, passo a passo, né? Então, o que vocês vão entregar para a disciplina é basicamente isso, é aquilo que vocês, de fato, precisam saber fazer, minimamente, para construir um website, e vocês vão fazendo isso aos pouquinhos, um passo de cada vez, né? E no final, quando vocês terminarem até o último exercício, vocês vão ter alguma coisa que é útil para vocês entenderem, claramente vocês vão estar aptos a construir alguma coisa. Pode não ser um website lindo, incrível, que pula, que dança, que toca música, né? Mas é o mínimo que vocês precisam saber para poder trabalhar com HTML, com CSS, para construir alguma coisa para a web, né? Então é isso que a gente vai aprender, né, na disciplina, e é isso que vocês vão conseguir fazer, é a competência que vocês vão ter que ter ao término da disciplina. Tá? Então, cada um desses exercícios vai levar vocês a essa solução, né, progressivamente. Tá?
que mais? Então, isso aqui, vocês vão, com calma, a gente vai ver o Observable. O Observable vai permitir que vocês façam isso com certa tranquilidade também, né? Sem ter que se preocupar com outras coisas. Mas é claro, gente, em nenhum momento, se vocês preferirem usar Open Processing, se vocês preferirem usar outra plataforma, se vocês preferirem instalar uma ferramenta no computador de vocês e desenvolver nela, e colocar o arquivo no Drive e mandar o link para o arquivo no Drive, também não tem nenhum problema, tá? Fiquem bem tranquilos em relação a isso. Não há nenhuma obrigação vocês usarem o Observable ou qualquer ferramenta. Vocês vão usar aquilo que vocês se sentirem mais confortáveis, né? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui como usar o Observable, porque eu acho que é uma ferramenta bem prática, bem simples, né? Eu sei que se vocês entrarem nela nesse momento já, vocês vão achar estranho, vai ser uma coisa que vocês não vão entender muito como funciona, então tem que dar algumas explicações iniciais, mas toda ferramenta precisa, né? Mas podem ficar tranquilos que é uma coisa bem simples mesmo, nada do outro mundo, não tem nenhum recurso maluco, coisa que vocês precisam ter aprendido antes para poder usar isso aqui, tá? Então, acho que é alguma coisa que vai enriquecer um pouco aí o trabalho de vocês e vai ser simples e vai ser um problema menos para a gente trabalhar na disciplina, tá? O que mais? Vamos ver. Bom, vamos lá para o Classroom. A gente vê no Classroom como que são as coisas. Classroom, website. Aqui. Então, aqui nas nossas atividades do Classroom, vocês vão ver que já tem até um videozinho, tá? Sobre como usar o Observable, se vocês quiserem assistir, né? Ainda vamos falar disso, eu vou falar disso com vocês na próxima aula também, vou explicar, vou mostrar, né? Mas já tem até um videozinho, a gente teve um workshop no Processing Community Day Brasil, e aí eu já aproveitei que tinha esse vídeo e já coloquei aqui para vocês, né? Então, aqui, aquele link no Observable para explicação dos trabalhos gerais, todos eles, e aí cada um dos trabalhos já separados, aqui os links para cada um dos trabalhos no Observable, as páginas lá que vocês vão fazer o tal do fork, depois vou mostrar para vocês também, para vocês poderem construir. Mas, de novo, ó, não se preocupem, né? A entrega do primeiro exercício, 1º de novembro, tá? Então, assim, não precisa se preocupar com isso, não precisam se afobrar, né? Já está tudo aqui organizado em termos de calendário, tá? Se vocês quiserem assistir, não é necessário, mas se tiverem curiosidade, quiserem ver, todas as aulas da última vez, de 2020.1, estão todas aqui também gravadas, né? Então, cada uma das aulas, né, que a gente vai ter, elas vão ser um pouco diferentes, logicamente, né? Até porque no semestre, na última oferta dessa disciplina, a gente estava usando o Code Sandbox, como eu estava falando para vocês, era outro ambiente, então estava trabalhando de uma maneira um pouquinho diferente, né? Mas estão aí, estão disponíveis para vocês assistirem, porque se tiver alguma diferença, alguma coisa que eu acabei não falando, está tudo aí para a gente poder também absorver, né, e pegar, se alguma coisa faltar. Então tem material suficiente aí para vocês poderem assistir, estudar, se quiserem, além do próprio material da disciplina, né? Aí o material da disciplina, propriamente dito, né, a gente tem o seguinte, né? Aqui é o link para o material interativo da nossa aula, a aula que, né, aquele material que já vou mostrar aqui para vocês, que são as aulas assíncronas, né? A gente tem a ementa da disciplina, que é aquilo que eu estava mostrando para vocês até agora, também vocês têm acesso por aqui, se vocês quiserem. E a gente tem o livro, né, que chamo de guia de referência, mas na verdade é um livro, né? Então é um livro voltado a todas as tecnologias criativas que são utilizadas para a gente criar coisas com código, né? E 2 volumes desse livro, tem um volume para Processing, tem um volume para P5, enfim. E 2 volumes, tem um volume para HTML e um volume para CSS, que são explicações, como num livro, textuais, com exemplos, e aquilo tudo, e os códigos, e cada um das funções, e cada um dos comandos, das instruções, estão todos lá detalhados. Já vou entrar aqui daqui a pouco para vocês verem, né? Também está no nosso material isso aqui.
Então, de novo, esse material ele não está completo, eu gostaria que ele tivesse muito mais completo do que ele está, mas ele já tem bastante coisa, então isso já é melhor do que nada, né? E isso aqui serve de consulta para vocês poderem consultar. Ah, como é que faz tal coisa? Deixa eu procurar lá qual é a instrução, deixa eu ver como essa instrução funciona, deixa eu ver o que ela faz. Então, assim, a gente precisa de referência. Quando a gente programa, a gente precisa de material de referência. Então, tem todo o material de referência aqui já construído, não está 100%, mas já tem bastante coisa, né? E, em específico, para a questão do grid, existe um recurso no CSS chamado grid, que tem sido muito importante hoje, é fundamental hoje a gente trabalhar com grid. Se fosse há 3 anos atrás, eu ia falar para vocês, evitem usar o grid, porque nem todos os navegadores interpretam. Hoje em dia, eu vou falar para vocês, usem o grid, e só usem o grid, porque todos os navegadores agora que funcionam estão interpretando, e é a melhor maneira de se resolver. Então, vocês verem como as coisas mudam mesmo, tá? O grid é um recurso, ele tem muita coisa, não tive tempo até agora de escrever e colocar nesse material aqui, o grid. Então, tem uma referência para o grid em inglês, né? Tem um link para o grid em inglês. Quem sabe, até o final desse semestre, eu tenho escrito alguma coisa em português para o grid, para incluir lá. Não dá para garantir, eu não sei se eu vou conseguir. Mas, então, mantive aqui para vocês terem acesso, porque é alguma coisa que vai ser importante, vai ser bom ver. Então, é sempre bom ter uma referência. Esses exercícios que estão aqui, eles não são para nota, eles não precisam ser entregues, né? São exercícios que fazem parte, inclusive, do guia, né? Para exercitar. Vejam, o material da nossa disciplina, ele foi o primeiro material interativo dessa disciplina de web design, foi o primeiro material interativo que eu construí. Então, o material da disciplina de design generativo, ele foi uma melhoria já, ele foi um aperfeiçoamento do material dessa disciplina. Então, aprendi um pouco com os erros e com as coisas que não ficaram boas no material dessa disciplina, e no material de design generativo isso foi corrigido, né? Mas o material dessa disciplina não foi muito modificado. Então, existem algumas coisas neste material que eu gostaria de já ter melhorado, mas não tive como fazer. No material de design generativo, em alguns pontos haviam códigos rodando em tempo real para vocês poderem exercitar, verificar, modificar. No material dessa disciplina, isso não está presente, né? O que a gente tinha? A gente tinha... tem 2 exercícios de correção de erro no código HTML para vocês experimentarem e ver se vocês encontram o que está errado na estrutura e por aí vai, né? No futuro, eu vou tirar isso daqui e vou colocar isso como parte do processo no próprio material interativo. Mas não tive tempo de fazer. Então, esses exercícios continuam lá como uma espécie de um espaço para vocês experimentarem com algum código HTML e ver se vocês conseguem entender o que está errado nesses códigos e modificarem esses códigos para cumprir o que eles deveriam fazer. Mas isso aqui não são exercícios para nota, para disciplina, não precisa fazer se não quiser, tá? É só porque esses exercícios existem, então se vocês quiserem experimentar e testar e ver, vocês têm acesso e podem mexer neles, tá? Eles fazem parte, inclusive, estão dentro do livro, né? E aqui, vamos lá, a parte de experimentação e os code editors, né? Então, aqui em experimentação, a gente tem os códigos, os editores de código em tempo real. São ferramentas que a gente pode utilizar para desenvolver código em tempo real, para ver o resultado imediato, para experimentar, para testar uma coisa e outra. Tem várias, né? Tem aqui o Playground, que faz parte do nosso material, tem uma versão desse Playground dentro do Observable, que você vai escrevendo código num ambiente, mostro daqui a pouco para vocês, e já vai vendo o resultado sem ter que fazer nada, ele já vai mostrando imediatamente. Tem o próprio Open Processing, tem o Code Sandbox, se alguém quiser usar, ele é muito bom, só que ele é muita coisa. Tem o CodePen, que também é outra plataforma, que também pode ser usada, né? E aí a gente tem os próprios editores de código para instalar mesmo no computador, que são mais ferramentas, né, instaladas, não são na web, são ferramentas que você instala no teu computador para usar no teu computador local, né?
apesar de que o Visual Code Online deveria estar aqui, ele não é uma ferramenta ele é uma ferramenta de desenvolvimento, mas ele não é para experimentação, mas ele roda no navegador, ele não deveria estar aqui. Aqui são os que você instala. Depois eu mudo isso aqui. Tem o Sublime Text, que é uma ferramenta, um editor muito bom. Ele é pago, mas ele não precisa ser pago. Ele funciona se você não pagar. Funciona normalmente. Ele não te impede de fazer absolutamente nada. Ele só vai gerar aqui, às vezes, uma reclamaçãozinha dizendo, né? Você está usando uma versão que você não pagou, tá? Quando você puder, paga aí. Só isso, não é nada. Vocês podem usar, se vocês quiserem, vai funcionar. O Visual Code, da Microsoft, que é talvez a melhor ferramenta de todas, assim, há debates a respeito, né? Que, na verdade, é a mesma coisa que está online aqui no GitHub, né? Só que esse aqui é para instalar. Professor? Diga. Oi, vê só, eu fui colocado numa turma, só que eu acho que eu fui colocado na turma anterior. E aí, esses links, tipo, por exemplo, tem alguns links que eles estão, acho que foi de julho, de maio, tem algumas atualizações assim. E o seu, que eu tô vendo aqui no site, que você tá mostrando agora, é tipo 18 de setembro que tem a modificação. Eu acho que a gente está aparecendo para você? Tá, depois eu vejo. Deveria estar aparecendo para todos. Tecnicamente aparece igual, mas eu acho que eu tô numa turma anterior. Tipo, tem o mesmo Classroom, não tem turmas anteriores, é o mesmo Classroom. Não tem então eu acho que é a mesma coisa, então. Não, tá bom, então. Tá? Eu achei que eu tava em outra turma, sei lá, não sei se eu tinha criado alguma outra turma, não sei. Não. Eu uso o mesmo Classroom, sempre o mesmo Classroom, não divido por turma, não. Então, vocês entendi. É que, eventualmente, no Classroom, a gente pode exibir coisas apenas para um certo grupo de pessoas. Eventualmente, ele pode não estar te exibindo alguma coisa, mas a gente corrige isso se for o problema, tá? Entendi. Tá bom, então. Valeu, professor. Tá? E, vamos lá, e o Atom Editor e o Brackets da Adobe também são gratuitos, tá? Apesar de ser da Adobe, esse aqui é gratuito. Você pode instalar e usar, não tem que pagar nada, né? O VS Code também é gratuito, tá? Não tem que pagar nada. O único que não é gratuito seria o Sublime, mas mesmo assim dá para usar gratuitamente, né? Então não tem nada aqui que vocês precisam pagar, comprar. E, de novo, não tem nada que vocês efetivamente precisam instalar. Se vocês quiserem, vocês não precisam instalar nada no computador, né? Vocês podem usar eles online, essas ferramentas são online, né? Tudo isso é 100% possível, inclusive para trabalhar formalmente, tá? Não só para aprender, não. Porque, inclusive, o VS Code online, no GitHub, ele é uma ferramenta que muitos desenvolvedores usam no dia a dia, né? Para não ter que instalar nada no computador, para poder ir para qualquer lugar e trabalhar, enfim, por inúmeros benefícios que você tem aí quando você usa uma ferramenta online, né? E o próprio Code Sandbox é baseado ele também é o Visual Studio Code, né? O projeto do Visual Studio Code, ele é open source, ele está aberto, ele está disponível no GitHub. Então, teve um povo que pegou e adaptou o Visual Studio Code antes da Microsoft para ele rodar online. Isso é o Code Sandbox, né? Depois a Microsoft foi lá e falou, vamos fazer a nossa versão. A gente também coloca a nossa versão direto no GitHub. E tem as duas versões, tem o que é da Microsoft, tem o que não é. Mas é o mesmo software, é a mesma ferramenta, é igualzinho, não muda em absolutamente nada, tá? Então, assim, tudo isso está disponível, vocês não precisam instalar nada, né? E, de novo, vocês podem usar, podem não usar, ou podem usar só o Observable, que é o que a gente vai usar na sala de aula. Vocês fiquem à vontade para vocês escolherem o que vocês se sentem mais confortáveis e que vocês se sentem mais adaptados, né? Na rotina de vocês, enfim, tá? Eu vou mostrar bastante coisa disso daí para vocês na próxima aula, fiquem tranquilos, né? Para vocês poderem escolher o que parece melhor ou o que não. Tá? Eu só não recomendo vocês usarem para desenvolver mesmo, para exercitar o Playground, que é o que está dentro do nosso material. Porque o Playground não grava nada. Então, tudo aquilo que vocês fizerem, você fechou o navegador, você perdeu. Tá? O Playground é para experimentar mesmo, só para fazer teste. Ó, deixa eu ver se isso aqui funciona, você vai lá, escreve rapidinho, vê se funciona. Funciona, dá para seguir aqui. Ele é só uma ferramenta de experimentação mesmo. Ele não grava. Na verdade, esse Observable HTML Live Code também não grava.
Esses aqui são só para experimentar, para testar. Faz o teste, vê se funciona e tchau, e acabou, tá? Nenhum dos dois grava nada. Então não é muito recomendável que vocês desenvolvam as coisas de vocês nesses ambientes. São só para fazer teste. E como vocês já viram aqui, né, a entrega é muito simples, tá, gente? As entregas você só vai responder, colocar o teu link aqui, tá? Então, é isso que eu vejo. Eu não consigo ver o que vocês veem, é diferente. O Classroom tem esses problemas, né? Mas quando vocês clicarem ali, vocês vão ter uma pergunta, que é o link. Você vai inserir o link e enviar, e eu vou receber para ver o trabalho, para dar o ponto e para devolver para vocês, tá? Então, as entregas também são realmente muito, muito simples. Você vai desenvolver aonde você quiser. Recomendo usar Observable para trabalhar, né? E quando eu falo Observable, não é isso daqui do Observable, não é isso aqui é um documento que eu construí no Observable para fazer live code, não é isso, é o Observable mesmo, né? Vocês mandam o link e está entregue o trabalho, está tudo certo, tá? Quem já fez comigo a disciplina do semestre passado já sabe como funciona. Quem está entrando agora, talvez apareça uma dúvida ou outra, pode ficar tranquilo, eu vou repetir isso daí ao longo do semestre, principalmente quando chegar mais perto do momento dos trabalhos. E o material, vamos lá, o material, Web Design, e vamos ao nosso material. Esse aqui é o material de aula. Então, como eu falei, principalmente para quem já fez uma disciplina comigo de design generativo, esse material, ele foi feito antes. Ele não é tão redondinho quanto o material da disciplina de design generativo, né? Ele é uma versão anterior, e ele não foi muito atualizado, né? Até porque para atualizar eu tenho que refazer inteiro, né? Então não deu tempo, não tive como. A gente vai trabalhar ele do jeito que ele foi ofertado em 2020.1, né? Pela primeira vez, né? Vamos lá, para quem nunca viu os meus materiais, as minhas coisas, né? Então, é o seguinte, existem aulas aqui, eu vou dar o play só para vocês verem, né? É uma aula, sou eu dando aula com esse material rolando, né? Então, quando você dá o play, né? Seja bem-vindo. Eu sou o professor Guilherme Hanoi e essa é a documentação interativa da disciplina de Programação para Web do curso de Design da Universidade Federal de Pernambuco. Em qualquer momento você pode pausar este guia e navegar pelo material utilizando a própria linha do tempo para ir até onde desejar, ou utilizando o menu para ir diretamente a alguns pontos pré-determinados nele. Este material mantém registrado no seu navegador o ponto da documentação em que você está. Quando você retornar, ele estará exatamente onde você parou da última vez. Esta é uma disciplina que foi criada para ajudar alunos das áreas de design, artes, comunicação ou arquitetura a darem esses primeiros passos. E por aí vai, né? Então, são um material que vai aparecer, é uma apresentação, né? Mas são explicações, né? Que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Tem um monte de coisa aqui. Se vocês adiantarem para cá e derem o play, na verdade ele deveria, não foi. Ele já vai para o ponto específico da apresentação, né? Então vocês podem navegar vindo diretamente aqui para o ponto específico, ou vocês podem navegar vindo aqui no menu, né? E já tem aqui, isso aqui na verdade são pontos, né? Do documento. Então, ó, relação cliente-servidor, rede, processo, limites. Eu quero ir para a parte de limites. Você vai clicar aqui, ele já vai te colocar no ponto específico da apresentação que trabalha com aquele conteúdo, tá? Então, é um material, a primeira coisa que eu comento com vocês, é um material que, se vocês olharem aqui, tem 42 minutos, e nossa disciplina é de 60 horas, né? Ele não chega a ter 1 hora de aula, né? Mas vejam, é um material condensado, né? Quando a gente dá aula e a gente explica as coisas presencialmente, né? A gente pega alguma coisa e fica discutindo sobre aquilo, explicando, mostrando, por aí vai. Isso aqui é uma explicação condensada. Assim, aquilo que eu levaria 30 minutos para fazer numa sala de aula, normalmente, com vocês presencialmente, está aqui apresentado em 30 segundos, né?
Então, é essa relação mesmo. Então, é um material que não é um material para assistir. Não é uma coisa que você vai assistir como um seriado ou um filme. Ah, coloco lá e vou assistir. Pronto, 42 minutos, acabou. Isso é um material de estudo, né? É alguma coisa que você vai ver, vai rever, vai olhar, vai para o ambiente, vai testar, vai tentar colocar, vai tentar fazer, vai tentar aplicar, vai ver o negócio, ver o que está relacionado com o quê, como é que isso funciona. Isso é um material que vocês vão vendo devagar, bem devagar. Vocês vão tentando absorver esse conteúdo de uma maneira muito devagar. Vocês não vão conseguir absorver esse conteúdo em 1 hora. Não tem como. Se você assistir isso em 1 hora, você perdeu 1 hora da tua vida, né? Tem alguma coisa que você vai assistir um pouquinho, uma parte hoje, depois você vai assistir uma parte amanhã, depois você vai voltar porque você não lembra e vai rever, né? Então tem todo um caminho aí que vai sendo construído e que você vai vendo aos pouquinhos e vai aprendendo com esse material, como se faz geralmente com o ensino à distância, tá, gente? Quem já fez alguma coisa de ensino à distância, um mock, algum curso à distância, vocês sabem que você tem lá um material que você vai assistindo aos pouquinhos e vai fazendo, né? É mais ou menos isso, tá? Que é esse material. Ele tem, como eu falei para vocês, ele não está completo. Deixa ele ir para aqui para o ponto, acho que lá para o finalzinho mesmo. Vamos lá. Oi, bom dia. Está demorando um pouquinho para responder. Às vezes ele demora um pouco porque é muita coisa aqui. Deixa eu pular, vou na mão mesmo. Vamos lá. Mais lá para o finalzinho, gente. Vou acessar aqui para vocês verem. Vocês podem pausar e navegar por aqui, tá? Se vocês quiserem. Pelas setinhas e tudo mais, né? Peraí, vamos lá. Ele está demorando um pouquinho porque eu estou com muita coisa funcionando. Aqui, ó. Então, lá no finalzinho dele, na parte bem lá para o final, vocês vão ver uma série de instruções aqui, né? Seja de HTML, seja na parte de HTML que está mais para o meio, seja na parte de CSS, né? São instruções de cada uma das partes do código, né? Então, por exemplo, posicionamento, as instruções de posicionamento. Se vocês clicarem aqui, se vocês clicarem em uma delas, não vai adiantar clicar porque ele vai abrir em outra aba aqui, vocês vão abrir a documentação no nosso material, no livro, dessa instrução. Então, ao clicar aqui, por exemplo, em bottom, eu vou abrir exatamente a página do livro que fala sobre essa instrução. E por aí vai, tá? Então, cada uma delas, tipografia. Só que qual é o problema? Por que eu estou falando que isso aqui está um pouco incompleto? Nem todas essas páginas foram construídas. Nem toda essa referência foi redigida, está no material, né? Muitas delas ainda não estão lá. Então, principalmente quando você chega aqui mais para a parte de detalhamento, tá vendo? Nem aparece aqui porque não foi escrito. Transição, essas coisas elas não foram escritas ainda no material. Então, está faltando muita coisa, tá? Não é um exagero da minha parte dizer que está faltando muita coisa. Gostaria que elas tivessem, mas ainda não deu tempo de escrever e de construir esses documentos, tá? Mas o que tiver aí, dá para vocês acessarem e terem referências, tá? Então é interativo, vocês vão poder acessar, clicar, né? E isso está organizado de uma maneira que fica um pouco mais claro para vocês como que esses códigos são estruturados, eles fazem parte do quê, né? Então o que faz parte do quê para ajudar vocês a encontrarem um pouco desses elementos da programação. Além disso, se vocês virem para trás aqui, essa página inicial do nosso documento, mas se vocês derem uma retroagida, se vocês andarem uma para trás, né, vocês vão ver aqui exatamente o livro disponível para vocês, dentro do nosso material. Vocês podem acessar fora, não tem por que acessar dentro, mas se precisar fazer alguma consulta rápida e quiserem acessar pelo próprio material, o livro está inteiro aí. Tá? O volume de HTML e o volume de CSS também dá para acessar. Tá? Então, esse aqui é o volume de HTML, ó, todas as tags HTML, né? E outras coisas, mas dá para acessar também, voltando aqui para parte de introdução, ou aqui a parte de tecnologias, vocês vão conseguir acessar o resto do material que tem o CSS e coisas do gênero. Tá? E voltando mais uma, apesar que ficou branco, não dá para enxergar aqui os setinhas, ó, voltando mais uma página, mais um ponto, vocês têm acesso ao playground de programação,
que é para fazer experimentação, tá? Se vocês quiserem experimentar alguma coisa aqui no próprio material, sem sair do material, né? H1, título, né? Ou eu venho aqui, coloco style, background, color, white. Tá? Então, isso aqui é um ambiente de desenvolvimento, ele não é exatamente de desenvolvimento, ele é só de experimentação, porque ele não grava, nada que vocês colocarem aí vai ficar gravado. Mas se vocês quiserem experimentar alguma coisa, o código, para ver como é que funciona, se não funciona, né? Esse ambiente já está implementado, já está integrado com o nosso material, para que vocês não precisem nem sair daqui para fazer algum teste ou alguma coisa que pareça necessário para tirar uma dúvida ou coisa do gênero. Então, esse é um material que vocês vão consultar e que vocês vão acompanhar no momento assíncrono da disciplina. Quando a gente não estiver aplicando e construindo, né, vocês vão estudar o conteúdo da disciplina através desse material. Tá? E eu espero que ele consiga ajudar vocês aí nesse processo de entender, né, todo o mecanismo e tudo. E, claro, também o próprio material do livro, que está disponível para vocês também consultarem e estudarem, que também é parte do material da disciplina. Tá legal? Gente, alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que não está muito clara, que vocês queriam esclarecer? Me digam se está tudo bem, está tudo maravilha. Professor, no caso, esses exercícios, eles só vão acontecer a partir de novembro, né? Da nota. Mas, tipo, durante a semana a gente vai ter outros exercícios para ficar fazendo. É assistir o material, é entender o material e experimentar com aquilo que vocês estão apresentando. Tá? Não é para nota. Não é para nota, claro. É para vocês aprenderem. E por que os exercícios eles estão lá para novembro? Né? Se eu pudesse, eu traria eles mais para frente, para que vocês não tivessem que fazer trabalhos junto com projetos de disciplina e essas coisas, né? Que eu sei que vai tudo em cima na mesma hora. Mas vocês precisam ter acumulado um certo conhecimento para começar a fazer. Então não dá para falar, vocês já podem fazer o exercício a partir de amanhã. Mas vocês ainda não sabem nada de programação, não tem como fazer, né? Então vocês só vão efetivamente conseguir fazer o exercício lá para quase novembro, lá para o final de outubro, né? É o que, na verdade, está marcado na ementa. Eu acho que, não sei quando de outubro, é para vocês começarem a fazer o exercício. Já dá para vocês fazerem a partir dali, não é o dia da entrega. É o dia de... começa a fazer aqui o exercício que já dá para você dar conta, sabe? Então, isso está bem organizado para que vocês saibam, a partir de agora já dá para eu colocar a mão ali no código e resolver os exercícios. Principalmente porque os exercícios eles vão exigir tanto o código HTML quanto o código CSS. Tá? Então, enquanto a gente não chegar no CSS, não dá muito para resolver os exercícios. Tá legal? Tá certo, obrigada. Mais dúvidas, gente? Mais questões? As nossas aulas, elas geralmente vão acabar cedo, tá? Não vão passar de 2 horas. De jeito nenhum, não dá para passar de 2 horas. Também quem já teve aula comigo sabe que é um conteúdo que frita um pouco o nosso cérebro, tá? A gente sai cansado da aula, né? Então não dá para a aula ter mais do que 2 horas. Não dá para colocar vocês nisso por mais do que 2 horas. E geralmente até menos de 2 horas. Chega uma hora que não dá mais para absorver nada, que não adianta falar, não adianta tentar explicar de outras maneiras, que não tem mais como absorver, porque a coisa é um raciocínio, é muito cerebral, né? Programação é uma coisa muito cerebral. Então é uma coisa que deixa a nossa cabeça muito estafada, né? Então as nossas aulas tendem a ser curtas. Eu não vou falar para vocês, a gente só vai ter 1 hora de aula, porque algumas aulas vão precisar de um pouco mais de 1 hora, né? Essa nossa aula aqui, a gente tem que mostrar um monte de coisas, às vezes dura um pouco mais de 1 hora. Mas, no geral, a gente não vai passar muito de 3h30 e nunca vai passar das 4 horas, tá? E, de novo, se esse horário das 2 horas não for bom para vocês, tá, gente? É o que a gente está acostumado a colocar. Mas se, de repente, a turma achar que 2 horas da tarde não é legal, melhor começar às 2h30,
ou melhor, começar às 3 horas da tarde, tudo isso a gente pode negociar tranquilamente, tá? Eu sempre falo para vocês, é sempre bom a gente dialogar e discutir coisas no Classroom, no mural, de maneira com todo mundo, né? Gente, para mim, 2 horas da tarde é muito em cima, acabei de almoçar, fica difícil. Quem gostaria de ter aula um pouco mais tarde, às 3 horas? Você coloca lá, o pessoal vai lá e fala e a gente chega a uma decisão. Se for bom para a maioria, a gente acaba indo para as 3 horas. Se tiver alguma coisa que não seja legal para alguém, ou não, para mim realmente não dá, não tem como, a gente vê se dá para ser uma solução intermediária. Então, não tem nada aqui que a gente vai fazer que a gente não possa discutir, que a gente não possa conversar, tá? Eu sou muito tranquilo, muito aberto em relação a isso. A gente pode o tempo inteiro ver, se não estiver funcionando para vocês, se as explicações não estiverem conseguindo dar conta, se vocês não estiverem entendendo, coloquem lá no mural, falem assim, professor, eu não estou entendendo, isso está muito confuso, porque aí a gente vai tentar mudar a estratégia, porque eu tento modificar o que a gente está fazendo para tentar encontrar, professor, a gente não está gostando do Observable, não dá para usar outra coisa? Dá, tem isso, isso e aquilo. Então, assim, tudo que vocês tiverem, não tiver legal, não tiver resolvendo a vida de vocês, não tiver ajudando vocês, coloquem lá no mural, né? Porque sem o feedback de vocês, a gente acha que está tudo bem, às vezes não está, né? Se tiver pesado, né? Tá super pesado, não estou conseguindo fazer exercício, eu não tenho base para fazer esse exercício. Coloquem lá, porque o ruim é a gente descobrir isso só no final. Né? O ruim o ruim para vocês é vocês serem pegos de surpresa com alguma coisa que eu invento em cima da hora, e o ruim para mim é eu descobrir que as coisas não estão funcionando para vocês só lá no final, né? Então tudo aquilo que a gente vai conseguindo entender de maneira planejada, organizada, funciona bem, né? Tudo aquilo que aparece em cima da hora sempre funciona mal. E a gente sabe que algumas coisas acontecem em cima da hora mesmo, né? Não dá para garantir tudo, né? Principalmente no UFPE, a gente descobre, né, algumas coisas, né, do nada, né? Como, por exemplo, greves que acontecem de vez em quando, né? A mudança no calendário, né? Coisas que a gente está sujeito, né? Infelizmente está sujeito, né? E são sempre muito ruins quando elas aparecem em cima da hora, né? Então, dentro do possível, a gente tenta não ter nada em cima da hora, nada de surpresa. Tudo planejado e organizado. Então, é isso. Coisas que a gente precise mudar, o que vocês desejem que seja mudado, o que vocês acham que ficaria melhor, vamos colocar, vamos discutir, e a gente pode mudar. Não tem nenhum problema mudar, né? Modificações ou coisas novas, coisas que vocês sintam que precisa de uma documentação. Professor, a gente precisava de uma documentação a respeito disso. Eu tento fazer um esforço para produzir para vocês, para ajudar vocês, tá? Em tudo isso, a gente tem que ficar muito, muito tranquilo para conversar, e vocês têm que ficar muito seguros e muito tranquilos de fazerem críticas, de se sentirem bem-vindos para fazerem críticas, principalmente com as coisas que não estão legal, que não estão funcionando. Vocês têm todo o direito, né? E não só direito, vocês têm até a obrigação de falar e de se colocarem e falar, professor, isso não está bom, não estamos gostando, não está legal, porque eu não tenho como saber de outra maneira, né? Então, se vocês não se sentirem tranquilos, né, e seguros para poderem falar o que não está legal para vocês, vai continuar ruim, porque eu vou achar que está tudo funcionando muito bem, né? Então, fiquem tranquilos comigo para falar, para serem bem claros, para serem, né, para falar o que vocês pensam, não tem nenhum problema. Isso é parte do processo. Eu sei que vocês têm alguns professores que vocês não têm essas liberdades, né? Tem alguns professores que ficam ofendidos, que ficam não sei o que lá, e que vocês até têm medo de perseguição, né? É alguma coisa que não deveria acontecer, é alguma coisa que a gente tenta garantir que não aconteça, mas, né, nem tudo são flores na nossa vida, né? E a gente não tem nenhum poder de polícia, né, para garantir que outros professores não façam não tenham esse tipo de situação. Mas comigo isso não acontece. Quer dizer, vocês têm total liberdade, total direito de falarem o que vocês pensam, de se expressarem. Não há nenhum problema. Não há nenhuma perseguição, não vai ter nunca. Tá? Fiquem tranquilos, fiquem à vontade e fiquem à vontade também para que a gente, porque isso ajuda, tá, gente? Todas as melhorias que eu consegui fazer nas disciplinas,
elas são sempre em função de problemas que são apontados pelos alunos, que são questões que são incômodos e dores que aconteceram antes e que os alunos se manifestaram. Tá? E aí eu saquei e falei, putz, preciso corrigir. Diga, Thalie. Bom dia, boa tarde, na verdade, professor. Era só uma dúvida sobre o trabalho. Os trabalhos individuais vão ser entregues, os trabalhos semanais vão ser entregues individualmente? Isso, individualmente. E o trabalho final pode ser entregue em dupla ou é individual? Não tem trabalho final, são só 5 exercícios. Só certo. Então todos eles vão ser individuais, a gente não vai fazer nada em equipe não, né? Isso, tudo individual. Eu cortei o trabalho final justamente porque foi ele que gerou um monte de problema para os alunos da última vez. Né? Por quê? Porque quando chegar lá no final, vocês têm um monte de outras coisas para fazer. E aí vocês ficam sobrecarregados. E aí é mais uma coisa que está entrando ali. É interessante, o que era o trabalho final? Só para você saber, tá? O que era o trabalho final que existia antes? Era construir um site simples para algum trabalho que você estava fazendo da disciplina. Você tinha um trabalho de uma disciplina X na faculdade, que você queria entregar isso com um website. Então era você construir isso. Era alguma maneira de fazer com que essa disciplina fosse útil para as outras disciplinas que você estava fazendo. A princípio a ideia é boa, né? Você fala assim, pô, é legal, né? Bacana, eu vou entregar um trabalho mesmo para outra disciplina, deixa eu fazer isso, construindo isso num site, colocando isso online. Legal. Na teoria é bom, só que na prática virava uma sobrecarga. E na prática virava uma sobrecarga por quê? Porque a maior parte dos alunos chegava lá no final da disciplina e não tinha exercitado coisas no meio do caminho. E aí, quando chegava na hora de fazer, eles descobriam que eles não conseguiam fazer, porque eles não exercitaram isso no meio do caminho. E aí eles iam ter que ver tudo de novo, reaprender tudo de novo por conta própria. E aí, dava uma meleca. Então, a iniciativa que era uma iniciativa positiva, boa, né, queria, de uma certa maneira, ajudar vocês com outras coisas, acabou virando um negócio que prejudicou algumas pessoas. Não foram muitas, mas foram algumas, né? E nesse momento eu não quero prejudicar nenhuma única pessoa. Eu não quero que essa disciplina prejudique vocês. Ela tem que ser uma disciplina que ajude vocês, né? Então, a melhor maneira de fazer isso, né, pelo que a gente conseguiu ver no semestre passado, em vez de ter um trabalho final, ainda que ele pudesse ser integrado com outras disciplinas, ainda que ele pudesse ser alguma coisa que vocês já iriam fazer para outra disciplina, em vez de ter isso, ter 5 exercícios pequenos e simples que vocês resolvem em uma semana. Tem 2 deles que precisam de um pouco mais de uma semana, não muito mais, mas um pouco mais, e tem o tempo para isso. Mas são só 5 exercícios e ponto final. Aí, vocês conseguem resolver isso de pouquinho, né? Vocês não juntam tudo no final para entregar, que gera os grandes problemas que vocês enfrentam, né? Porque vocês têm outras disciplinas fazendo isso também, né? E aí eu acho que é uma coisa mais distribuída e mais tranquila, que não vai sobrecarregar vocês no pior momento possível, tá? Então essa foi a estratégia que a gente usou no semestre passado com a disciplina de design generativo, que foi bem sucedida, aparentemente foi bem sucedida, ou pelo menos ninguém reclamou, né? Assim, ninguém falou, ó, isso não dá certo. Pelo contrário, as pessoas conseguiram entregar e conseguiram fazer tudo e ninguém foi reprovado, que é muito bom, né? E todo mundo teve notas boas, né? Ninguém teve nota baixa, ninguém teve uma nota 8, 7, né? Que não são notas baixas, mas que no contexto de vocês, a gente sabe, são terríveis para o ranking, né? Então, eu acho que esse é um modelo que eu estou tentando seguir para garantir que esse bom resultado também se mantenha aqui, tá? É um aprendizado, né, que a gente tem como professor também, tá legal? Mais dúvidas, gente? Mais questões? Não? Ninguém? Então tá bom. Bom, a nossa aula por hoje era isso, era apresentar para vocês o que a gente vai fazer, como que a gente vai proceder. Na aula que vem, eu vou mostrar para vocês os editores, vou mostrar para vocês o Observable, que é a plataforma que a gente vai usar, vou mostrar como é que trabalha com ela. Apesar de que já tem um vídeo lá, se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade, mas a gente vai fazer isso em presencial, de maneira assíncrona. Eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão ver como é que funciona. E, de novo, tanto essa aula como a próxima, como todas as outras, vão estar gravadas, né? É legal vocês estarem presentes, vocês não deixarem para assistir, não vou ver a aula, depois eu assisto. É bom vocês estarem presentes, porque estar presente é a oportunidade que vocês têm para justamente tirar dúvida,
na hora. Ah, não entendi, deixa eu ver. Ó, professor, tal coisa, não entendi, como é que funciona? Então, é legal estar presente, né? Mas vejam, gente, eu não vou ficar fazendo chamada, vocês são adultos, né? Quem já teve aula comigo sabe, eu não fico fazendo chamadinha, isso, né? Coisa do primário, tá? É do interesse de vocês estarem aqui, né? Aprender e crescer profissionalmente, né? Então, vocês vão, e de novo, né? Nós estamos numa pandemia desgraçada, estamos num momento horroroso na vida de todo mundo, né? E todo mundo tem problemas domésticos, problemas familiares, questões complicadas, né? Então, cada um vai fazer aquilo que consegue, né? Da maneira que dá. Se você não consegue estar presente, vocês têm coisas mais importantes, e existem coisas mais importantes que uma aula. Se vocês têm alguma coisa mais importante para resolver neste momento, você não vai estar presente, você vai fazer aquilo que é mais importante para você nesse momento. Depois você assiste, não tem problema, tá? Não vou ficar aqui tratando vocês como jardim de infância, tá legal? É importante, como adultos que vocês são, né, que vocês saibam justamente priorizar as coisas na vida de vocês, né? Então, tem coisas, por exemplo, de saúde que são realmente muito mais importantes do que uma aula. Não tem dúvida disso, tá? Não tem a menor dúvida disso. Já fui aluno, já deixei de assistir aula porque haviam outros problemas e outras questões mais importantes na minha vida do que aquela aula. E eram, de fato eram. Então, não fui para a aula, paciência, tá? Diga, Brenda. Boa tarde, professor. Em relação a isso de questões de saúde, se a gente tiver alguma emergência, como é que a gente comunica para o senhor? Não precisa comunicar. Nem se preocupe em fazer isso. Eu sei que vocês não estão deixando de vir para a aula porque vocês resolveram, sei lá, ir na praia, curtir uma praia. Não é por isso que vocês estão deixando de vir na aula, né? Então, você não precisa nem se preocupar em dar justificativa. Não há nenhuma necessidade disso. Você, cada um de vocês é responsável, são os maiores interessados nisso. Então, não vou lhe cobrar e você não precisa nem se justificar, você não precisa nem se explicar. Nem no particular, nem no coletivo, nem nada. Fica tranquila. Somos todos adultos aqui, tá? Então, para todos, não é só para a Brenda, não, tá, gente? Não precisa ficar se justificando, não, tá? Não tem nenhuma necessidade disso nesse nosso espaço, tá? Estou aqui, insisto com vocês o tempo inteiro nisso, estou aqui para tentar ajudar vocês e não para atrapalhar vocês. Se essa disciplina estiver atrapalhando, essa disciplina não deveria estar existindo, né? Se o meu trabalho estiver atrapalhando, o meu trabalho está errado, né? Então, a gente tem que trabalhar de uma maneira construtiva, é isso que eu tô tentando construir com vocês já desde que essa pandemia começou, né? É uma outra maneira a gente dar aula, é uma outra maneira a gente pensar o ensino. Ninguém aqui está 100%, nem eu, nem vocês, ninguém está tranquilo, né, sossegado, a vida está ótima, né? Está tudo complicado, né? Tudo, absolutamente tudo, cada dia pior, né? Então, a gente tem que aliviar um pouco das dificuldades que já estão sendo existir, né? Existir já é uma dificuldade, né, gente? Chegamos nesse ponto onde estar vivo já é uma dificuldade, certo? Então, a gente tem que, de uma certa maneira, aliviar essa carga que no nosso curso é notoriamente pesada. A gente sabe disso. Eu, na coordenação, junto com a Emília, a gente pede para os professores aliviarem a mão, né? Alguns fazem, alguns não fazem, a gente não pode dar, né, na polícia para falar, se você não fizer, você está preso. Mas, vejam, eu olho para isso e falo, eu tenho que aliviar um pouco esse peso que vocês estão sentindo, né? Então, todo o esforço aqui é para garantir que vocês tenham a experiência dessa disciplina, e o conteúdo não é fácil, a gente sabe disso, mas que a experiência seja uma experiência que não faça com que vocês se sintam ainda piores, né, num processo desse, né. Então, tudo é uma tentativa de facilitar, tá, gente? Se não estiver facilitando, falem. Se vocês não estiverem conseguindo entender, avisem, porque eu vou ter que me virar nos 30, eu vou ter que fazer malabarismo para transformar esse conteúdo em alguma coisa mais fácil para que vocês entendam, tá? Esse é o meu trabalho. E eu não posso me ausentar do meu trabalho, tá? Então, fiquem à vontade.
Se não der para aparecer, não aparece, não precisa se preocupar, faz parte, a gente sabe, né, nesse momento. Se puder estar presente, melhor ainda, porque você tem a oportunidade de tirar dúvida. E se você precisar tirar uma dúvida e não esteve presente, coloca no mural, que assim que eu puder, eu vou tentar responder. E vejam, é legal que dúvidas que apareçam, coloquem no mural mesmo, públicas. Não me manda dúvida no particular, coloca no mural, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro colega, e às vezes esse colega nem percebeu que é uma dúvida. Ele nem percebeu que ele tem essa dúvida também. Mas essa dúvida pode aparecer. Então, quando eu responder para você lá no mural, eu vou estar também respondendo a dúvida de outras pessoas, tá? De qualquer natureza, seja uma dúvida sobre como vai ser a disciplina na semana que vem, ou sobre como é que funciona a instrução X. Tá? O que vocês tiverem dúvida e que não conseguiram retirar em sala de aula no encontro 5, não precisa ficar com vergonha, não precisa falar assim, eu não estava lá, então não é legal fazer essa pergunta, né? Coloca lá no mural, não tem nenhum problema, tá bom, gente? Fiquem bem à vontade, a gente tem que ter esse trânsito, a gente tem que ter, eu e vocês, eu como professor de vocês, e vocês como os meus alunos desse semestre, a gente tem que ter essa liberdade, né? Essa cumplicidade uns com os outros, né? Eu não estou aqui para dificultar a vida de vocês não estão aqui para dificultar a minha vida, a gente está aqui para se ajudar, né? É isso que é uma sala de aula, né? São pessoas se ajudando, né? E eu estou à disposição de vocês, de fato, né? Esse é o mínimo que eu posso fazer para ajudar vocês a entenderem essa área, que é uma área que eu conheço, né? Eu talvez não consiga resolver outros problemas, por exemplo, de áreas que eu não conheço. Mas daquilo que eu conheço, eu tenho que fazer todo o esforço possível para ajudar vocês a chegarem lá e a entenderem tão bem quanto eu. Tá? Então, usem o mural para se comunicar, caso precisem, mas não para se justificar porque que vocês não apareceram, porque para isso vocês não precisam dar nenhuma justificativa. Tá legal? Tudo bem, então, gente? Acho que por hoje é isso. Ó, chegamos até às 5:45. Estamos ainda no nosso horário, não passamos, como prometido. E nos vemos na semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, tá bom? Fiquem todos bem, com saúde, se cuidem, hein, gente? Que bom, gente. Espero que seja bom para vocês também. Foi massa demais. Valeu, professor. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, boa semana, gente.